Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sempre que nos reunimos no amor de Cristo para celebrar a Eucaristia, o Senhor oferece-nos graça e bênção de salvação. Disponhamos o coração para a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações
vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, porque Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável. Este é o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas mostramo-nos em tudo como ministros de Deus, com grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos tumultos, nas prisões, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Pela pureza, pela sabedoria, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito de santidade, pela caridade sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na honra e na ignomínia, na difamação e na boa fama. Somos considerados como impostores, embora verdadeiros, como desconhecidos, embora bem conhecidos, como agonizantes, embora estejamos com vida, como condenados, mas livres da morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Palavra do Senhor. Diante
os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A vossa palavra, Senhor, é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura que nós acabamos de proclamar e de escutar, São Paulo, como colaborador de Deus, exorta-nos a não recebermos em vão a graça de Deus. Não, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, a graça de Deus. E nós podemos perguntar-nos: eu tenho realmente recebido a graça de Deus na minha vida, de tal maneira que essa graça produz em mim frutos, os frutos do Espírito Santo, produz em mim virtudes, me faça crescer em santidade? Ou tenho fechado o coração à graça de Deus, ou tenho sido indiferente a essa graça, colocando Deus no último lugar da minha vida? A exortação que São Paulo nos faz é a acolher a graça de Deus, de modo a que ela possa realmente dar fruto
na nossa vida. Podemos ainda perguntar-nos: eu tenho consciência das muitas graças que Deus já me concedeu? Ou não tenho sequer consciência disso? Por exemplo, eu tenho consciência de que a fé que eu tenho é um dom que Deus me dá pelo seu Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor a não ser pela ação do Espírito, diz São Paulo, não na leitura que fizemos, mas no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Eu tenho consciência de que cada sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus para mim? Ou eu acho que faço um favor a Deus quando participo na Eucaristia, ou quando me confesso, ou quando me caso, ou quando sou ordenado sacerdote, ou quando recebo a unção dos enfermos? Se é graça de Deus para mim, Ele é que faz o favor e não eu. Ele é que faz o favor. Ele é que me enche de graça e de bênção se eu participo na Eucaristia, se eu me confesso. É sempre graça de Deus cada sacramento. E eu tenho sabido aproveitar essa graça que Deus me dá nos seus sacramentos, nos sacramentos que Ele deixou à Igreja, como sinais simbólicos, mas ao mesmo tempo eficazes da sua graça para mim. Eu tenho procurado fazer com que a graça de Deus me leve a viver a minha fé com santidade, buscando crescer sempre no bem? Ou contento-me com ficar nos mínimos? Fazer o mínimo possível. Mas se eu fico nos mínimos, como posso realmente crescer na fé? Se eu não acolho com o coração aberto a graça que Deus me dá, se eu me quero ficar apenas pelos mínimos, o que me vai acontecer é que eu recebo muito pouca graça. Deus oferece, mas eu recebo muito pouca graça. E por isso a minha vida de fé não cresce. Eu não chego a experimentar a paz e a alegria que o Espírito Santo comunica àqueles que o têm no seu coração. E não chego, portanto, a entender a beleza que é viver a fé e a alegria e a paz que vem disso. Então, meus irmãos, escutemos esta exortação de São Paulo a acolher a graça de Deus de tal modo que ela possa levar-nos a dar frutos, os frutos do Espírito Santo, os frutos da vida eterna. Depois São Paulo diz-nos: este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. De facto, Jesus Cristo já nos ofereceu este tempo de graça. Nós vivemos no tempo da graça, no tempo a partir de Jesus Cristo, que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Nós vivemos no tempo já da graça. É um tempo favorável para nós. É o tempo propício para nós recebermos de Deus a salvação. É hoje e não amanhã que eu sou chamado a acolher a graça de Deus. Se eu guardo para amanhã, o que me pode acontecer é que o meu coração se vai fechando quase sem eu me dar conta à graça de Deus. Vou-me desviando pouco a pouco. Começo a rezar menos, cada vez menos, cada vez menos. Começo cada vez menos a participar na missa do domingo. Começo cada vez menos a confessar-me. Começo cada vez menos a esforçar-me para praticar o bem na minha vida. E pouco a pouco o meu coração pode se ir endurecendo e fechando à graça de Deus. Não deixemos para amanhã. Aliás, Jesus disse que não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai bater à nossa porta. Então, deveríamos permanecer sempre
ativos, sempre vigilantes na vida da fé, não deixando, não postergando para depois o que agora podemos receber como graça e bênção de Deus. São Paulo dá-se a si mesmo e àqueles que com ele colaboravam no anúncio do Evangelho, de quem procura realmente viver a fé, de quem persevera na vivência da fé, de quem não desiste de anunciar a boa nova de Deus, porque tinham recebido de Deus essa missão. E isso não porque era muito reconhecido e aplaudido, não porque era, digamos, muito gratificado pelas pessoas. Ao contrário, muitas perseguições, muitos momentos em que foram indiferentes à sua pregação, muitos momentos em que ele foi até torturado, apedrejado, deixando-no como se ele já estivesse morto. Pois ele perseverou sempre na fé, procurando viver as virtudes do Evangelho, procurando crescer sempre em santidade e evitando escandalizar quem quer que fosse. De facto, quem está na posição como estão os sucessores dos apóstolos, os bispos e os seus colaboradores, os sacerdotes e os diáconos, podem dizer coisas muito bonitas, mas se na sua vida não derem exemplo de virtude, de santidade, de busca sincera de praticar o bem, as suas palavras caem no vazio. O seu exemplo contradiz o anúncio do Evangelho. Mas também isso se pode aplicar para um pai e para uma mãe que querem ver os filhos crescer na fé, ou para um catequista ou catequista que quer ajudar os meninos ou os adolescentes ou os jovens a crescer na fé. Sigamos o exemplo que nos deixou São Paulo e os seus colaboradores. A nossa justiça é muito cá se fazem, cá se pagam. Olho por olho, dentro por dentro. Nossa justiça vai, ainda hoje, não é? Fizeste isto, apanhas aquela multa, ou tantos anos de cadeia, etc. Nós temos este modo de fazer justiça. Mas Deus convida-nos, o Senhor Jesus no Evangelho de hoje, convida-nos a ir mais longe. Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, estamos inclinados a pagar o mal com o mal. Jesus convida-nos a pagar o mal com o bem. Convida-nos a querer e a procurar fazer bem mesmo àqueles que nos maltratam, mesmo àqueles que nos olham com inimizade. É um grandíssimo desafio, mas foi o caminho que ele próprio seguiu e do qual nos deixou enorme exemplo ao perdoar e pedir desculpa para aqueles que o matavam na cruz, quando ele dava a sua vida por eles também, por todos nós. Então o caminho de Jesus é responder com bondade, com mansidão, à agressividade, à maldade, à violência. Esse é que é o caminho de Jesus. A retaliação, a vingança, a desforra, não se inspira em Deus. Não são caminhos de Deus esses. Nós somos chamados a querer o bem e a fazer incansavelmente o bem, incluindo àqueles que nos maltratam, até que nos prejudicam, que maldizem, que nos olham com inimizade. Estou, se calhar, a ouvir alguns dizer, seu padre, isso é impossível, agora aquela pessoa fez-me isto e aquilo, nunca lhe vou perdoar. É impossível se eu quiser fazê-lo sozinho, a partir das minhas próprias forças. Mas para Deus nada é impossível. E por isso, para eu poder responder com bondade à maldade, com mansidão à violência, com amor ao ódio, eu preciso de pedir muito ao Senhor Jesus que me ajude a amar com o seu coração.
que me ajuda a amar ao seu jeito. Sozinho, de facto, ninguém pode. Mas se Jesus nos diz, vai por aqui, meu filho, Ele dá-me a graça de poder ir. E dá-me a graça se eu me ponho em oração, se eu dou voltas e mais voltas à sua palavra, se eu participo o mais frequentemente possível na Eucaristia, mesmo se eu puder ao dia de semana e não só ao domingo. Se eu me confesso com frequência, com sinceridade de coração, procurando esforçar-me por ir corrigindo aquilo em que eu mais ofendo a Deus e os meus irmãos. Então, peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a seguir o seu caminho de amor. Irmãos e irmãs, a escola de Jesus Cristo não é a escola de castigo e de vingança, mas de amor, de humildade, de perdão e de bondade. Peçamos ao Senhor que nos aceite como discípulos, dizendo: convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os filhos da Igreja e os cidadãos de cada país ponham de parte a lei da vingança de talião e se orientem pela luz do amor de Jesus Cristo, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que as instituições internacionais façam ouvir a sua voz e exerçam a sua influência em defesa dos que são vítimas de chefes sem escrúpulos, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os legisladores das nações do mundo inteiro elaborem leis que defendam eficazmente os cidadãos da prepotência e da arbitrariedade dos seus governos, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os discípulos de Jesus sejam capazes de responder às ofensas, às injúrias e às violências com o perdão, a indulgência e a mansidão, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que as famílias das comunidades paroquiais sejam escolas onde se vivam, respeitem e transmitam os valores que Jesus nos ensinou, oremos. Convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Senhor Jesus, único Mestre verdadeiro, concedei-nos a graça de acolher as vossas palavras, na certeza de que o perdão é mais forte do que a violência. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orei, irmãos, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao género humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participarem da sua plenitude. Sendo ele, de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre as criaturas, sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de gratidão e de fé, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de
o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão, nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim,
envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Saibamos acolher a graça de Deus e dar graças a Deus por tanta graça nos conceder. A todos, a começar pelos que estáis aqui no santuário como peregrinos, a todos desejo um muito bom e santo dia. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.